Meus amados, convido a todos que abrem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde nós vamos continuar a nossa pregação a partir do versículo 16 em diante. Falamos nós domingo passado que Paulo saiu de Bereia e foi encaminhado para Atenas, e esse trecho ele começa a falar da sua estadia em Atenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de versículo 16 em diante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Parece que estava em quarentena como nós, né? Parece que só cuidava das últimas novidades. E isso me lembra um pouco do que a maioria se ocupa agora. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em todo vos vejo acentualmente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para que habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando, o achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Amém. Meus amados, a situação onde Paulo se encontra em Atenas, ela não esteja muito distante do quadro que o nosso mundo se encontra hoje.
Um mundo que, em sua maioria, aparenta religioso, no entanto, distante do conhecimento do Deus verdadeiro. Um mundo que, no entanto, foi feito pelas mãos de Deus, de tal maneira que nós o procuramos, o buscamos e o achamos. Mas vamos ver como Paulo, ele se comporta diante dessa realidade e aprender com ele como nós devemos nos comportar diante de uma realidade politeísta, diante de uma realidade pós-moderna, confusa, aonde o Deus verdadeiro é ofuscado das maiorias das vezes, nas maiorias das sociedades. No entanto, sendo Ele aquele que dirige todas as coisas com sua mão soberana. As Escrituras começam falando com aquilo que Paulo sentia dentro de si enquanto ele esperava a vinda dos seus colaboradores, sabendo que Paulo ele viajou de Bereia na companhia de alguns discípulos, mas que no entanto deixou Silas e Timóteo em Bereia por um tempo. E Paulo espera a chegada deles para se juntar a ele. Poucas vezes, de fato, Paulo esteja sozinho. E ao que nos parece, Paulo, nesses momentos, ele se encontra sem os seus colaboradores. E enquanto ele esperava em Antena, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. E uma das perguntas que nós precisamos fazer, como está o nosso espírito diante da atmosfera pagã que nós presenciamos da maioria das vezes em nossa sociedade? Quando nós viajamos em algum lugar e nos lidamos com uma realidade pagã, com uma realidade idólatra, mexe isso conosco? Como nós reagimos à ignorância desse mundo, à idolatria desse mundo? Como isso nos deixa? Eu acredito que isso tem muito a nos falar num mundo onde nosso cristianismo muitas vezes se limita apenas a ir para o culto, prestar seu serviço cultico, mas no mais se preocupar consigo mesmo, ignorando a realidade emergente da perdição do mundo, onde se precisa da pregação do Evangelho. E muitas vezes nós não queremos dar atenção a essa necessidade, não queremos dar atenção ao chamado de Deus, pelo qual de fato, em primeiro lugar, estamos aqui, de levar o Evangelho até os confins da terra, ajudar o outro a ser discípulo de Cristo. E muitas vezes nós não damos atenção porque estamos tão aglomerados e atarefados com as nossas próprias coisas, com a correria de juntar, com a correria de construir a nossa vida aqui, a nossa carreira, e deixamos o reino de Deus das maiorias das vezes em segundo lugar. Como está seu espírito diante disso tudo? Você está inquieto? Isso mexe com você? Isso te leva a alguma ação? Ou simplesmente te deixa passivo, não sente nada? Meus amados, se nós ignorarmos essa realidade, se isso não mexe conosco, a nosso estágio espiritual, ele é muito baixo. Eu diria que estamos com as nossas consciências talvez cauterizadas, insensíveis. E nós devemos nos verificar à luz dessa atitude de espírito que Paulo tem, para ver se nós estamos ainda vivos, alertos à prioridade pelo qual Cristo nos chamou de pregar o seu Evangelho. Paulo se incomodava com essa realidade, fala que o espírito se revoltava dentro dele, ele não podia ficar passivo a essa realidade, não poderia ignorar essa realidade e ver da sua viagem. Eu acredito, meus amados, que na nossa peregrinagem aqui na terra, nós não podemos ignorar essa realidade idólatra do nosso mundo, que vai de mal a pior.
mas que precisa nosso espírito ser avivado pelo Espírito de Deus, nos levar à sensibilidade, ao senso de urgência de pregar o Evangelho e se envolver com tudo que é necessário para que isso aconteça, que Deus seja pregado, que Deus seja glorificado, que as suas grandezas sejam anunciadas através da palavra de Deus. E devemos ter a certeza que nós fazemos algo a respeito disso, de uma maneira ou de outra, que fazemos por onde as missões se tornam uma prioridade da igreja, uma prioridade de cada um de nós, orando, indo, sustentando, colocando isso em primeiro lugar e deixando outras coisas do lado. Até essa crise, eu espero que nos leve a uma reflexão profunda dos valores e prioridades que nós temos e que nós podemos concluir que de nada vale outras coisas e que nesses momentos vemos a futilidade de muita coisa, mas que a pregação do Evangelho valiosa é em qualquer tempo e que vale a pena nos desfazer de muitas coisas que não são necessariamente úteis e investir no reino de Deus, investir em fazer discípulos que conhecem a Jesus, que tem uma vida diferente. E esses, meus amados, a Bíblia diz que são o sal e a luz do mundo. São esses que podem trazer uma verdadeira contribuição na nossa sociedade. Quanto mais conhecemos a Cristo e somos libertos pela sua verdade, quanto mais as pessoas são transformadas pelo Evangelho, são pessoas que possam contribuir mais ainda. Por isso, Paulo não ficou só apenas revoltado no seu espírito. Não basta apenas seu espírito ser inquieto a essa realidade, mas é preciso que seja conduzido a uma ação. Versículo 17 fala, por isso, por causa daquilo que acontece e que não deixava Paulo em paz, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, como também na praça todos os dias entre o que os encontrava ali, ou se encontrava ali. Então, veja como Paulo ele se dedica, parece de forma intencional, proposital, cada vez mais a pregar o Evangelho. E primeiro procura aqueles pontos de contato. Nós falamos isso muito tempo esses domingos. Paulo primeiro vai aonde ele tem um ponto forte de contato entre os judeus, aonde pude pregar a Cristo através das Escrituras, pois eles tinham essa base, e falamos como isso era estratégico também para a formação dos primeiros líderes das igrejas entre os gentios. E também se suponha que nas sinagogas havia gentios piedosos, como está escrito nesse texto, gentios esses que de certa forma aderiram à fé monoteística dos judeus, aderiram à fé em Deus, e então teve um breve conhecimento sobre Deus, e então era muito mais fácil procurar primeiro essas pessoas e partir delas com a pregação do Evangelho. E repetimos sempre, é importante procurar esses pontos de contatos, partir daquilo que já se conhece. Mas Paulo não parava aqui. Ele também, em praça pública, todos os dias, ficava conversando com aqueles que estavam lá. Lembrando que o contexto de Atenas era de tal maneira que as pessoas se encontravam na praça, se era comum sentarem e filosofar, conversar. Então Paulo aproveita esse cenário e ele entra em várias conversas com quem estava lá, mostrando que Paulo ele estava aberto de conversar, de pregar o Evangelho para quem estiver presente, independente de seu nível, independente de seu status social. Paulo pregava o Evangelho a todos. E nós devemos aproveitar os cenários que nos favorizam a pregar o Evangelho em outros lugares, não somente nos lugares comunalmente apropriados para isso, como uma igreja ou alguma coisa do tipo, mas devemos
entender os contextos, estar pronto a dar razão da esperança que há em nós, como Pedro fala. E durante esse tempo, alguns filósofos começaram a entrar em conversa com ele, havendo certas perguntas. Primeiro, eles acharam que era um tagarela, um cara que fala demais. Mas, no entanto, aquilo que ele falava atraiu a atenção deles. Parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E a pregar a ressurreição para eles era já algo diferente de qualquer coisa até então ouvida por eles em relação a Deus. E aí nós vemos a peculiaridade do cristianismo, a verdadeira mensagem do Evangelho. A ressurreição era algo que para eles era de certa forma uma novidade. Então isso atrai, no entanto, a curiosidade deles. Então eles decidem levá-los num lugar designado para que lá poderia se expor novas doutrinas, novas filosofias e estar supostas a perguntas, a inquietude. Então Paulo vai num lugar específico que chama Areópago e ele é chamado à responsabilidade por outros a falar sobre aquilo que ele ensina. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então Paulo ele esteja pronto para falar diante dessa audiência seleta, de certa forma, de filósofos intelectuais, mas ele não se nega a fazer isso, e ele vê nisso uma grande oportunidade de falar em toda a simplicidade e objetividade da salvação em Cristo. E então Paulo, ele chega ali, eles falam: porque você nos traz a ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, ele de certa forma aproveita a curiosidade deles e começa assim o seu discurso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, aqui o texto deixa claro que eles não se ocupavam com outra coisa a não ser com novidade. Mas eu queria falar algo a respeito disso. Eu penso que coloca um pouco o ventilador, aqui está muito quente. Não sei como você está em casa, mas aqui está muito quente. Todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Esse versículo me soa algo que bate com a nossa realidade hoje, porque de certa forma, durante esse isolamento, uma das atividades comuns que temos é exatamente olhar as novidades. Todo mundo olha as novidades, WhatsApp, Facebook, os sites, e é a ocupação primária de todos. Então, eu acredito que devemos falar um pouco sobre isso. Veja, eles ficaram cuidando apenas disso. Eu quero fazer uma parêntese e dizer, meus amados, que ouvir as novidades, se ocupar com isso, tem o seu lado, em alguns momentos, bons. Mas eu acredito que nisso, fazendo uma parêntese do texto, que existe um perigo também em ficar consumindo o nosso tempo somente olhando as novidades, nos deixando conduzidos pelas mídias o tempo todo. Até porque nesse exato momento não se há certeza de muita coisa e o afluxo de informações pode levar à ansiedade, à depressão, pode levar a pânico. Então, é bom rever as nossas atividades nesse tempo de confinamento e nos ocupar com Deus, nos alimentar com aquilo que nos dá esperança, nos alimentar com aquilo que nos fortalece, com suas promessas, ligar um para outro para orar. É preciso, meus amados, que fazemos de Deus o centro da nossa ocupação, o centro das nossas conversas, porque senão, mais cedo ou mais tarde, esse afluxo de informações
da mídia vai acabar com a nossa mente e não vai criar nada bom. É preciso que nós colocamos Deus no centro e não o vírus e a notícia sobre isso. Eu não estou dizendo a gente não pesquisar nada, não olhar nada, mas estou dizendo que, no entanto, devemos usar esse tempo nos concentrar em Deus. Eu acredito piamente que Deus, um dos seus propósitos nisso, é que atrai a nossa atenção para Ele. Que nós silenciamos as outras coisas para prestar atenção nele, para ouvir, para ver o que ele tem a nos dizer. Senão nós vamos passar esse tempo de isolamento sem aprender nada. Se nós continuamos o nosso barulho, continuamos a infernizar os nossos ouvidos, nossos olhares, com mídia, com internet, o tempo todo. Em outras palavras, nós tentamos nos ocupar, tentamos criar barulho, tentamos não nos dar sossego e tempo e tranquilidade para respirar em paz a Deus, para sentir a Deus, de desfrutar de silêncio, de comunhão silenciosa com Ele, aonde nós podemos ouvir a voz dEle, aonde nós podemos ser fortificados pela Sua palavra. Seria interessante sair desse tempo e perguntar: você leu a Bíblia nesse tempo? Meditou? Aumentou a sua comunhão com Deus? E alguns dizem: não teve tempo. E passou e fez o que tanto que não teve tempo? A maioria só ficou na internet, só matando a conversa. Meus amados, vamos deixar isso do lado. E vamos fazer de Deus a nossa atração. E vamos fazer dele o centro da nossa atenção e prioridade nesse tempo. Vamos desfrutar que temos esse tempo para nos preencher dele, para nos alimentar com ele. E não somente ouvir as novidades. Mas então, Paulo, como o senhor já disse, ele se levanta no meio de todos e começa a sua exposição. E o interessante é que Paulo, quando começa, ele o faz diferente do que o faria numa sinagoga, onde ele começaria a falar a partir das profecias, das escrituras do Velho Testamento. E veja como Paulo, ele enxerga os detalhes, ele é atento à sua audiência e usa isso em seu discurso. Isso é mais uma lição missiológica para nós, a ser atento ao nosso contexto, a olhar com atenção os pontos de qual nós podemos nos ligar e apresentar ao Deus verdadeiro. A primeira coisa, Paulo, ele olha para ele e reconhece que ele será pessoas religiosas. E ele viu bastante deuses em Atenas, e ele mostra que ao passar por lá, ele prestou atenção nas coisas deles. E é tanto que enquanto ele passava, ele fala, e observou o jeito deles de cultuar. Paulo era atento a isso. Isso, de certa forma, mostra o respeito e que quando ele fala, não era um que não sabia de nada. E encontrei também o altar onde está escrito, ao Deus desconhecido. Para o Paulo, aquele item que ele encontrou foi o ponto-chave de partida para ele pregar o evangelho para essas pessoas. Às vezes é preciso de muita observação aonde nós estamos para encontrar o ponto-chave de partida na pregação do evangelho numa cidade, num país, aonde nós estamos. Mas por isso nós precisamos observar as pessoas e os contextos. E muitas vezes nós desprezamos isso. Nós desprezamos as pessoas e seus contextos e vamos direto abrir as Bíblias e dizer os versículos que nós sabemos. No entanto, esquecendo que nem sempre esse é um contexto em qual eles são familiarizados e para qual faz algum sentido.
Então é importante observar a vida das pessoas, o seu contexto e ver pelo qual lado é melhor que nós começamos a apresentar o Evangelho. Então Paulo destaca que no meio de toda a religiosidade deles, havia, no entanto, um Deus desconhecido. E os atenienses, eles tinham essa preocupação de não esquecer nenhum Deus. Então, na incerteza se há algum que eles não conhecem, eles decidiram fazer um altar para que honrasse assim outro Deus, se porventura ele existisse, e dessa forma eles não incorreriam no risco de omitir alguns deuses e atrair sobre eles algum tipo de castigo. Então eles tentam, no entanto, se precaver. Paulo entende isso e ele começa a falar a partir disso. Pois estes que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que eu vos anuncio. Então Paulo fala, realmente existe um Deus que vocês não conhecem. E exatamente é esse que eu vos anuncio. Mas quando Paulo começa a falar, embora ele não diz diretamente, já ele mostra esse Deus não somente como um Deus entre muitos outros que eles têm, mas como o único Deus verdadeiro que criou todas as coisas, que a existência partiu dele. E meus amados, no nosso mundo tão confuso, essa mensagem tem que ressoar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Muitas vezes nós perdemos a perspectiva de quem Deus é. Por isso emitimos julgamentos com facilidade. Se Deus é assim, deveria fazer desse jeito. Se não fosse assim, e aí por aí vai os comentários. Mas o que o mundo precisa perceber nesse momento é que Deus fez um mundo e tudo que nele existe. E é por isso que ele não pode incorrer em nenhum tipo de julgamento humano do porquê ele faz as coisas de um jeito ou de outro, porque ele permite uma ou outra. O mundo inteiro é dele. Às vezes nós não entendemos a magnitude disso. Deus não é só um cara poderoso. Não é só um cara que detém alguns poderes, algumas coisas. É muito mais. Deus é aquele que fez o mundo e tudo que nele existe. Não há nada que existe que não partiu dele. Portanto, ele é soberano sobre todas as coisas, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor. Ele é aquele que guia a história da humanidade conforme a sua vontade soberana, sem submeter essa vontade à avaliação do ser humano, seja ele quem for, nem pedir a ele a sua autorização. O Paulo fala em Romanos, antes que isto Deus para julgais a Deus, fala para os homens, antes que isto o homem para julgais a Deus. Talvez nós procuramos respostas para a nossa situação. E não há respostas fáceis. Não acredito que há uma resposta. Mas uma coisa é certa. Deus em sua soberania conduz todo o universo, toda a história e, portanto, também toda essa pandemia. Quais são os propósitos de Deus nisso? Acredito que são múltiplos. Não acredito que alguém possa dar uma resposta exaustiva quanto à razão disso. Porque nós somos limitados em informações, nós somos limitados em nossa visão e avaliação. Nós não somos Deus. As intenções de Deus jamais são reveladas em sua totalidade a nós. Deus nos revela apenas aquilo que Ele quer que nós entendamos. Aquilo que nos é suficiente para adorá-lo, para buscá-lo, para servi-lo. Mas sabemos que Deus em sua soberania tem múltiplos propósitos,
Acredito que Deus tem algo a falar comigo, assim como acredito que Deus tem algo a falar com cada um. Acredito que Deus tem um propósito especial para a sua igreja local, para a denominação. Acredito que Deus tem uma mensagem especial para os governantes. Acredito sim que Deus tem uma mensagem para o mundo. E acredito que possa ter muitos outros propósitos desconhecidos. Então não há uma resposta. E acredito que em vão é o nosso esforço de buscar algo que responde ao que acontece. Antes devemos nos preocupar em ver o que Deus tem a nos dizer. Nos preocupar com aquilo que nós devemos mudar em nossa vida. Nos preocupar em reconhecer o nosso pecado, nos arrepender. Nos preocupar em buscar a Deus. O Deus fez o mundo. E se Ele o conduz dessa forma, Ele é soberano e Ele sabe o melhor. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Ele não precisa, em outras palavras, de nenhum de nós. Ele não está na nossa dependência. Ele não depende de nós em nenhuma coisa, como se de alguma coisa precisar, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Nós às vezes nos precipitamos de julgar a Deus, ou às vezes temos medo de dizer que Deus é soberano e que Deus está por trás disso. Nós não precisamos nesse sentido defender a Deus. Deus é Deus, e se Ele faz porque Ele quer. E meu amado, até a vida que você tem, Ele te deu, a respiração é Ele que a sustém. Tanto daqueles que vivem, quanto daqueles que morreram, foi Deus que deu a vida a ele. Ele sustentou a respiração dele até o momento que Deus quis, assim como o faz normalmente mesmo não estando em pandemia. As pessoas não começaram a morrer agora por coronavírus. As pessoas começaram a morrer a partir do momento que pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Desde Adão e Eva, quando transgrediram a lei de Deus, que os homens começaram a morrer. Não é agora que começaram. Mas a todos os homens, Deus os trouxe à existência. Deus, no entanto, deu-lhes vida e sustentou a respiração de cada um. Portanto, nós devemos reverenciar a esse Deus, prestar atenção nele. Todas as coisas se sustentam por Ele. Se sustenta algo, é por Ele. E veja, diante dessa situação, como nós somos de fato fracos, despreparados. Eu diria que esse é um pré-aviso. O mundo inteiro está em quarentena de certa forma, mas ainda esse dia de julgamento não chegou. Não é agora. Mas existe um dia onde o mundo inteiro vai ser julgado. Isso é uma pré-imagem de fato que Deus pode parar o mundo a qualquer momento. O mundo inteiro. Isso é uma pequena imagem disso. Onde o mundo vai silenciar. Não importa o tamanho da sua tecnologia, da sua correria, da sua esperteza. Deus vai parar e acabou. E nada daquilo que somos ou fazemos é suficiente para impedir isso. Mas Ele vai estabelecer um dia, já estabeleceu um dia, aonde vai julgar o mundo com justiça, com a justiça de Deus. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por meio daquele pelo qual o Evangelho hoje é pregado, que é o Jesus Cristo. Por meio do seu Filho que, por amor ao mundo, Ele o enviou, Ele o sacrificou, para que hoje todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a mensagem da paz por meio de Cristo é dada. Se você ainda não aproveitou isso,
Cabe a você dobrar seus joelhos, se arrepender dos seus pecados e confiar no amor de Deus mostrado no sacrifício de Jesus Cristo. Ainda nós estamos em dias da propagação da mensagem do amor e da salvação, mas haverá um dia de julgamento para o mundo inteiro, que não chegou ainda. Por mais que tenha esses vírus se espalhando por aí, matando um monte, ainda esse dia não chegou. Por mais que o mundo inteiro pareça que fui preso nisso, ainda assim esse dia de julgamento não chegou. Mas vai chegar. Mas quando isso vai chegar, vai ser tarde demais. Não há mais nada para ser feito. Ainda a história da humanidade não acabou. As coisas, pela vontade de Deus, vão voltar a funcionar mais cedo ou mais tarde. Mas quando o dia de julgamento vai voltar, não vai ter um dia depois. Não vai ter mais volta. E aqueles que não foram achados em Cristo perecerão para a eternidade. Então Paulo mostra que haverá esses dias. E nós somos responsáveis hoje, como nós respondemos a esse varão, que é o Cristo ressurreto. E quando eles ouviram da ressurreição dos mortos, muitos deles disseram, mas a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Para eles, a mensagem que passou da morte para depois da morte, já não apresentava credibilidade, não interessava, mostrando que, de certa forma, o interesse deles era agora. E as Escrituras falam que se nós colocarmos a nossa esperança em Cristo somente para essa vida, somos um dos mais miseráveis. E o que nós percebemos em muitos grupos evangélicos por aí, é vendendo esperança para esse mundo, fazendo as pessoas colocarem a sua esperança em Deus apenas para serem abençoados com posse, ser curados, mas jamais para a vida eterna. E muitas vezes, involuntariamente, é isso que nós dizemos, quando nós vivemos correndo só apenas para nossas coisas, se colocarmos nosso eu no centro das nossas atividades e vida, senão o reino de Deus é a propagação do reino de Deus. A Bíblia fala que nós devemos colocar nossa esperança na graça que será trazida na vinda de Cristo. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se apegaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Não houve muitos, mas houve alguns que, pela graça de Deus, eles creram na mensagem. Nós somos chamados a pregar a todos. Sabemos que nem todos vão se arrepender. No entanto, a nossa responsabilidade é com todos. A Bíblia fala que nós devemos ir a todos os lugares e pregar o Evangelho. Mesmo que são poucos em muitos lugares que se arrependem. Mas vale a pena. Qualquer alma que ouve a palavra de Deus se convertido, vale a pena qualquer esforço. Que façamos da pregação do Evangelho, meus amados, a nossa prioridade, o centro das nossas atenções eclesiásticas, dos nossos investimentos financeiros, físicos e assim por diante. E que Deus nos abençoe a essa grande tarefa de propagar o Evangelho do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Pedimos que ela se faz viva e eficaz em cada um de nós. Que o Senhor nos dá a sua graça em entender o seu chamado, ouvir a sua voz, priorizar o seu reino e nos dispor a pregar o seu evangelho aos perdidos. Que sejamos sensíveis a esse clamor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco aonde cada um estiver, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus amados, antes de encerrar a nossa transmissão, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro deles é que terça-feira nós temos a reunião de oração às 19 horas online.
Então estaremos aqui e convido aos irmãos que estejam presentes também online e ore junto conosco, participe junto conosco. A outra coisa, gostaria de dizer que os idosos da nossa igreja, ao precisar de qualquer auxílio, seja para compras, seja ser levado para o hospital, se o caso, entre em contato comigo, com o conselho, e nós estamos dispostos a fazer o que é necessário para auxiliar nesses momentos de isolamento, e pedimos que você se resguarde, não vá aos mercados. Nós temos jovens na igreja que podem ir, eu mesmo, se precisar, estou à disposição. Também, se o irmão não se sente bem, se sente meio deprimido, confuso, com dúvida, assustados, sente-se à vontade de ligar para mim, conversar, orar junto por telefone, estou à disposição. Se não puder atender de imediato, por alguma razão, ligarei de volta. Mas também encorajo aos irmãos se conectar um com o outro, estabelecer horários e orar um com o outro por telefone, ler a Bíblia junto. Isso faz bem e fortifica assim as relações entre os membros da igreja. Também gostaria de avisar os irmãos, principalmente os jovens, na verdade, que poderem, aqueles que poderem, quando entenderem que o tempo é mais propício, vir aqui e dar uma ajuda para que nosso lugar seja preservado, limpo, para ajudar na limpeza do lugar, cortar o mato e outras coisas que precisam. Também gostaria que os irmãos se certificassem se o outro precisa de alguma coisa, e vamos ser sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Embora nós não podemos, obviamente, fazer coleta de alimentos por não estarmos presentes, no entanto, aqueles que têm alimentos e que gostaria de doar, coloca separado, avise, nos avise que a gente pode recolher e de alguma forma ajudar outros que são em necessidades. Não esqueça, você precisando, entre em contato conosco, nós estaremos à disposição. Ore também por nós, para Deus nos preservar e poder auxiliar os irmãos online, e no que for preciso, ore por nossos filhos, e notificamos aos irmãos que eles são melhor. Vocês sabem que Levi, Daniel e Tomás, eles foram acometidos de uma infecção, estão debaixo de tratamento com antibióticos, mas graças a Deus estão melhores. Então vamos continuar a orar, tomar os cuidados necessários, não se leva por qualquer notícia, verifique antes, ligue para nós. O nosso conselho hoje se reuniu e tomou como compromisso de regularmente estudar o que está acontecendo e manter os irmãos informados, tranquilos, e ao mesmo tempo nós decidimos continuar com os nossos cultos online até que entendamos que haja mais segurança para que nós nos reunimos e não colocamos ninguém em risco. Portanto, não há por enquanto uma data pré-estabelecida de voltar. Nós estamos avaliando constantemente os eventos, vamos conversar entre nós como conselho, e quando vemos que há índice suficiente de segurança e que está tranquilo para voltar, nós avisaremos. Eu sei que a ansiedade dos irmãos é voltar e se reunir, como a nossa também, mas por hora vamos continuar dessa forma. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, aonde estiveram, seja um abençoador, e desligue televisão, não fique ligado o tempo inteiro na televisão ou na internet. Aproveite e lê a Bíblia, lê um livro, aproveita a orar mais, e que Deus fortaleça a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Boa noite para os irmãos.